Isso era o templo. Esdras então chega e fala o seguinte: vamos construir sinagoga, só que vai ter alguns critérios, tá bom? Dentro da lei. Não vamos permitir que mulher possa entrar, mas tem algumas restrições, separada, com véu, aquela história toda. Paulo fala isso, né, no Novo Testamento. Tem algumas restrições. E esse povo todo que quer te adorar, mas tem algum defeito, a gente vai deixar entrar, mas eles não vão poder ficar aqui na frente. Eles vão ter que ficar lá no fundo, lá, porque na frente aqui é o lugar das autoridades. E assim foi feita algumas restrições. Então naquele dia, o homem da mão mirrada estava nessa restrição, estava lá no fundo, por causa dessa restrição. E agora entenda uma coisa: em pesquisa, esses livros são chamados canônicos, ok? Pela igreja. São 66 livros que constam aqui e os 4 evangelhos. Em livros apócrifos, aqueles que não constam do cânon, existem registros, e também por historiadores da época, Joséfo foi um deles, que faz menção desse homem da mão mirrada como um homem que trabalhava como pedreiro. E algumas versões vão trazer a mão ressequida por causa de que não era uma doença congênita, não era de nascença, como o cego de nascença, foi um acidente que causou aquilo lá. Isso está registrado. Historiadores trazem essa informação importante que eu estou trazendo nessa noite para vocês. E assim, a gente pode agora inferir algo importante, que eu gostaria de abrir um parênteses também, como historiadores também e pessoas estudiosas da lei. Alguns estudiosos ainda acrescentam a esse fato que ele era um trabalhador, ele ainda era alguém candidato ao sacerdócio, porque ele foi um dos contratados para reconstruir o templo, não para dar a amplitude do templo, porque na época de Jesus, o que aconteceu? Tinha um rei bonzinho lá chamado Herodes, e esse Herodes se auto-intitulou grande. Só que acontece que era um cara político, né? Tinha até os seus seguidores ali. E ele chegou e falou para os seus seguidores, falou: como é que anda a minha pesquisa? Eu estou bom nas pesquisas? Falou: não, o pessoal não gosta de você não, você tem que fazer alguma coisa aí para esse povo começar a gostar de você. Ele falou: já sei, vou fazer algo que toca no coração do povo, que é o templo. Eles amam esse Deus, né? Então vamos lá, vamos mexer no templo, porque o número de sinagogas aumentou também na época, por causa que esse templo construído por Zorobabel não tinha a imensidão que tinha o templo de Salomão. Então o povo, quando chegou, falou: mas é isso, né? E tem gente que olha uma garaginha, mas tem gente lá dando glória a Deus. Tem gente dando glória a Deus. Fala: mas é isso? Não, então. E não vem, não iam para o templo. E aí ele fez uma obra ali monstruosa, de amplitude, assim, não dá nem para pensar. Em termos de números eu nem vou arriscar, tá certo? Mas era algo que ele fez uma ampliação, ele não fez um puxadinho, tá bom? Ele fez algo e colocou ouro, colocou prata, colocou bronze, colocou pedras preciosas. E aí ele falou: eu sou grande. Mal ele sabia que ele só estava cumprindo, aleluia, a profecia que Deus fez pela palavra de Ageu, que disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E ele, esse rei soberbo, político da época, que só queria estar bem nas pesquisas, fez isso daí. Demorou 60
60 anos para ser construída, mas estava lá o templo. Mas já haviam muitas sinagogas desde o tempo de Esdras, e uma dessas sinagogas é essa sinagoga aí, provavelmente a de Cafarnaum, que era a maior que tinha. Era algo assim, era um salão muito grande, cabiam muitas pessoas. E a sinagoga eram locais onde tinham como é que eu chamo isso? É como se fossem arquibancadas, né? Porque eram anfiteatro, pronto, parecendo um anfiteatro que tem aquelas arquibancadas, um centro, né? Um centro, pilares assim. Se você entrar no Google, você vê como que eram as sinagogas. Isso daí você tem que estudar um pouquinho de arqueologia que vem lá. Então, tá lá, era assim, e ficavam as pessoas, e ficavam ali dentro dessa organização que vem desde de Esdras, essa condição. Então, naquele dia na sinagoga, o homem da mão mirrada, ele não estava no centro, porque no centro era o lugar dos pregadores. O centro era o lugar daquele que era dado rolo. O centro era o lugar daquele que não era o que presidia. O que presidia era o dirigente, era o ministro também, que a gente sabe, assim por Paulo, nas cartas a gente vê isso. Mas era o centro. Ali haviam discussões, haviam debates acerca da lei, tá certo? Haviam tudo. Era um local de reunião, por isso sinagoga é uma reunião. E olha só que coisa interessante. Pesquisando também, um arqueólogo trouxe uma informação importante. Haviam dito entre os judeus que dizia o seguinte, olha que coisa curiosa, tá? Os judeus costumavam dizer o seguinte: se houver dois judeus, né, conversando, e se nessa conversa não houver a abertura da Torá e ser lida a palavra, então aquilo trata-se de uma roda de escarnecedores. Depois vocês pesquisem se eu estou falando besteira, tá? Eu pesquisei. Mas por outro lado, se houver duas pessoas conversando a respeito da Torá, ali a Shekinah de Deus está presente. Adivinha o que Jesus, que era um bom judeu, falou para aquele povo? Vocês sabem melhor do que eu, podem falar. Aonde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Não entendi. Aonde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei. Aleluia. Jesus está presente. Aleluia. Glória a Deus. Porque está lendo a palavra dele. Aqui não é roda dos escarnecedores. Aqui é o templo do Senhor, casa de oração. Aleluia. A palavra dele está sendo pregada. Então naquele dia, Jesus estava ensinando. Quem estava presente no culto? Vamos ler. Tem um grupo que estava presente no culto, além do homem da mão mirrada. 7. Lucas. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem o que o acusar. Presta atenção nisso, isso é forte. Sinagoga, que é sinônimo de igreja hoje, é lugar do quê? Pode falar, igreja. De adoração. Lugar de adoração, louvor. Foi para isso que Esdras instituiu as sinagogas, para que o povo naquela época pudesse restaurar a adoração verdadeira ao Senhor, o culto ao Senhor. Sabe o que Paulo diz em Romanos 12? Rogo, ele está falando aos romanos, rogo-vos, pois, eu rogo, eu oro, sabe para quê? Para que vocês se apresentem
com corpos em sacrifício vivo e agradável você quer para o pregador ou para o irmãozinho? Amém? A quem? A Deus. E que este é o seu, não é o meu não, é o seu culto que você deve apresentar a Deus. É o seu culto racional. É o seu culto, não é o meu culto. É o seu culto. É o seu culto que deve ser apresentado a Deus. É isso que Paulo, quando escreve, ele roga e fala: eu rogo que vocês, quando forem para a sinagoga, se apresentem em sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe para quê? Para que vocês experimentem. Experimentar tem gente que fala assim: pastor, eu já experimentei de tudo por causa desse meu problema. Eu falei: você já experimentou ir para o templo, para a casa do Senhor? Não, eu já fui buscar muita coisa, já fui buscar em tudo, e eu não vou citar aqui, né? Os irmãos sabem, quando bate um desespero. Engraçado que a última coisa que a pessoa pensa é em experimentar vir para a casa de Deus. E Paulo fala isso: para que experimenteis. Experimentar isso, né? Minha filha, quando fala não gosto, pai, eu falei: você já experimentou? Para você falar que não gosta? Já experimentou? Experimenta primeiro. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai que está no céu. As pessoas não experimentam mais. As pessoas não acreditam mais em milagre. Estão entendendo, igreja? Não acreditam. Sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Não é a mim, não. Não é a mim. Quem está falando é Deus. Sem fé é impossível agradar a quem? Ao Pai. Você tem que ter fé, você tem que crer. Não é só experimentar porque o irmãozinho chegou e te tirou lá da festa, da balada. Você tem que experimentar. E você, quando vier para a casa de Deus, venha com esse coração. Esse homem da mão mirrada entrou no templo porque possivelmente, segundo o que relatam, ele era um dos que estavam trabalhando na obra de Herodes. Ele era um pedreiro. E dá para a gente inferir que ele era da tribo de Levi, os levitas, por causa que Esdras treinou 1000 sacerdotes para poder trabalhar no templo naquela época. Por qual motivo? Porque havia uma ordenança. Não era qualquer pessoa que podia entrar no templo. Aliás, vamos ler algo importante que eu separei aqui. Põe em Levítico 21, 17. Rapidinho. Levítico 21, 17 diz assim: Deus falando, falarão dizendo, quer dizer, Deus falando para Moisés e Moisés passando o recado para o seu irmão, né? No 16 ele fala assim: falou mais o Senhor a Moisés dizendo, falarão. Então Moisés é quem falava com Deus. Falarão dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se achegará a oferecer o pão do Senhor, seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão. De novo, ou quebrada A mão. Esse homem estava trabalhando no templo de Herodes, construindo o templo, fazendo algo para o Senhor, pensando num dia que ele poderia ser um sacerdote. Acidentalmente, não se sabe como, talvez aquelas pedras bem levinhas deve ter esmagado a mão dele, quebrando osso, quebrando junta, articulações, nervos e atrofiando. Por isso que algumas versões vêm mão mirrada, encolhida, sem os dedos,
atrofiada, ressequida, seca, por causa de quê? Necrosado, tecido necrosado, não tem sangue fluindo, sem vida, sem nada. E Lucas, que é um detalhista, ainda dá um toque especial. Qual é a mão? Qual é a mão? Direita. Mão direita tem um sentido espiritual na Bíblia, tá? Mão direita, guarda isso. Esse detalhe só o médico Lucas fez questão de registrar. A mão direita. A mão direita dele estava atrofiada. Mas ele falou assim: eu não vou poder mais entrar no templo. Eu não posso mais, segundo a lei. Eu trabalhei tanto naquele templo, meu coração estava ali, eu fazia a obra do Senhor com as minhas mãos. Está escrito: não desfaleçam as vossas mãos, porque o vosso galardão vem de Deus. Está escrito. E talvez ele tenha lido isso, porque está em Crônicas. E ele falou: puxa, eu estou ali trabalhando, afinco, e agora esse acidente me tirou. Esse acidente tirou ele e o sonho dele, acabou com o ministério dele. Mas ele ainda tinha uma oportunidade de adorar onde? Na sinagoga, porque a sinagoga era permitida, mas tinha uma restrição. Ele poderia estar aqui com os irmãos, cantando com os levitas, uma vez que ele podia ser da tribo de Levi, obviamente, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Estão entendendo? Onde ele estava? Lá no fundo. Ele estava lá no fundo. E lá no fundo, aonde se encontravam todas essas pessoas, a gente pode ver que dentro da organização, o dirigente do culto já sabia que ele estava ali, e já chegava e falava: ó, você sabe como é que funciona, né? Daqui você não passa, você não tem direito a se levantar. É claro que ele estava ouvindo assim, direito escondida, porque para ele era uma vergonha, mas sabia. Então ele estava com a mão aqui ouvindo: você não tem direito de se levantar, você não tem direito de sair do seu lugar, você não tem direito à palavra, você não tem direito a nada. E antes do culto acabar, você tem que ser o primeiro para não ficar na porta atrapalhando quem vai sair. O dirigente do culto tinha falado isso daí. E provavelmente, se ele quisesse fazer algo nesse sentido, em transgredir essas regras, deveria ter ali um presbítero bem pequenininho, do tamanho do Mike, assim, que garantia que essa regra aí ia ser cumprida, né, Mike? Chegava e falava: senta aí, senão eu te boto lá para fora, né? E a pessoa, opa, chegava e falava. Mas ele foi lá para adorar. Esse era o coração desse homem. Ele estava no culto para adorar. Qual era o coração dos fariseus? O que esse outro grupo estava fazendo no templo? Querendo ver se o pregador falhava. Hoje eu sei quem vai pregar, só quero ver se ele vai dar aquelas mancadas, se ele vai falar isso, se ele vai falar aquilo, se ele vai orar desse jeito, só quero ver. Se ele vai fugir da palavra, se é isso, se é aquilo. Esses eram os fariseus, que estavam no culto. Amém? Estavam no culto. Local de quê mesmo? De adoração. De fofoca? Não. De contenda? Não. De briga? Não. De solução? Lugar de adoração, lugar de louvor, para que você veja a glória de Deus e os milagres vindo sobre a sua vida. É simples assim, simples. Mas esse grupo foi lá para isso, foi lá para vigiar Jesus. Vamos ver se ele vai curar no sábado, porque Jesus já tinha dado uma anteriormente. Porque Jesus, ele estava passeando conforme com seus discípulos, acharam um campo, pegaram umas espiguinhas de milho, começaram a comer. E aí o pessoal chegou e falou: peraí, você faz isso com os seus discípulos? Não pode não, a lei diz que não pode fazer nada disso no sábado. Ele falou: vocês não têm lido não? Que está escrito? Davi, quando estava passando fome, entrou no templo, pegou o pão da proposição e comeu, ainda comeu e deu para quem estava com ele, os seus soldados. Está aqui quem é maior que o sábado. Aleluia! Está aqui quem é maior que o sábado. Está aqui quem é maior que qualquer anjo no céu, para mover água e fazer milagre. Está aqui. Aleluia. Creiam no milagre.
abram os olhos espirituais para vocês crerem. Que Jesus falou para Maria naquele dia? Eu não disse se creres verás a glória de Deus. Mas Senhor, já está cheirando mal. Eu não disse se creres verás a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Tem gente que não acredita mais. Eu não acredito, pastor. Não. Esses fariseus também não, porque eles só estavam ali só para pegar Jesus. E ainda por cima, em Marcos diz isso, que depois que eles saíram dali furiosos, adivinha com quem eles foram se encontrar para tentar matar Jesus? Com os herodianos, o partido político da época que apoiava Herodes. Adivinha por quê, né? Porque ele falou, poxa vida, lembra aquele cara que entrou com causa na justiça? Lembra? Colocou no templo, está lá a causa dele na justiça lá, porque caiu, e ele está sem trabalhar um tempão. O Senhor fala, pai. Não precisam matar, porque Jesus fez um milagre. Ele não vai precisar mais da causa na justiça, não. Jesus está no culto. O erro do dirigente aquele dia, Mike, foi o seguinte: o dirigente, quando chegou e falou para o homem da mão mirrada assim, falou assim: você sabe de todas as coisas, né? Você sabe como é que funciona, né? Fica aí quietinho. Ele falou, pode deixar. Sentou lá. Só que o dirigente cometeu um erro muito grave. Ele esqueceu de olhar na lista quem ia pregar naquele dia. Aleluia. Ele falou assim: se for o seu Gamaliel, já sei como é que funciona. Se for o seu Jairo, esse, né? Só fariseu doutor ali. Se for o pastor Daniel, já sei como é que funciona. Se for o pastor Manuel, também. Se for o pastor Paulo, tudo bem. O dirigente esqueceu de olhar. Aí quando ele olha na lista lá, o Rabi é Jesus. Aleluia. De Nazaré. Glória a Deus. É o Rabi da Galileia que vai pregar. Aí Jesus está lá, no centro. E o homem da mão mirrada entrou lá no cantão dele, os fariseus tudo ali, e Jesus estava pregando. Só que Jesus já sabia do coração de todo mundo. Todo mundo que entrou aqui no culto sabe que o Espírito Santo está sondando agora, não sabe? Sabe que a palavra está falando, não sabe? Eu sei que ele está falando comigo. Isso é fato. Não tem como você não ser transformado pela palavra, porque a palavra, quando está sendo direcionada pelo Espírito Santo, ela está falando. E você aí no seu lugar está pensando: puxa, a minha mão não está ressequida, mas os meus projetos estão ressequidos. A minha família está desestruturada. A minha vida está sem saída. Por conta de um problema físico que eu tenho, a minha autoestima, falamos isso hoje, está lá embaixo. Por causa desse defeito, eu não faço mais nada. Eu estou em depressão. Estou a ponto de morrer. Mas o homem da mão ressequida estava no culto, com o coração de adorador. Tem uma história na Bíblia que eu acho muito interessante, que Paulo, quando chega em Troade, ele vai pregar num cenáculo de 3 andares, e era uma santa ceia que ele ia pregar, tá? Era o partir do pão. É aquela história que ele ficou até 7 da manhã. Ele está pregando lá na madrugada, entra um jovem, né, que nem queria estar ali. Ele vai lá para o último andar, né? O negócio está acontecendo lá embaixo. Ele vai lá no último andar e adivinha onde ele senta? Na janela. Sabe para quê? Porque da janela eu tenho acesso a 2 lugares: ao que está acontecendo no mundo, porque meu coração está lá, e ao que está acontecendo na igreja.
E é jovem. E estava lá o Eutico. Estava lá com o coração. Muitas vezes você vem para a igreja, mas você não vem com o coração para adorar. Você não vem. Jesus mesmo disse: esses fariseus louvam a Deus com os seus lábios, mas seu coração, eu sei, eu sondo, eu sou aquele que esquadrinha e conhece, está longe, mas está bem longe. Devia estar no mesmo lugar onde estava Eutico naquela Santa Ceia, lá em cima lá. E diz a palavra que tem uma hora que ele cochilou e pum, caiu. E quando ele caiu, adivinha o que aconteceu com ele? Está na palavra aqui, ele morreu, viu? Mas tem profeta de Deus aí? Aleluia! Tem mão abençoadora? Glória a Deus! Tem alguém que pode socorrer o caído? Amém! Tem alguém que viu o Eutico caído lá e chegou, deu a mão e falou assim: não, nós vamos voltar para o culto. Levanta em nome de Jesus. A alma dele já atuou, eu já senti. Jesus já restaurou esse jovem. Vai, não peques mais, viu? Volta para o culto agora. Agora você entra energizado. Não se moldem as coisas deste mundo. Não se moldem. Não tomem isso como referência. Lugar de adoração é a casa do Senhor. O homem da mão mirrada, ele tinha todos os seus projetos falidos. Estava com a causa na justiça contra o partido de Herodes aí. Tá certo? Porque ele estava trabalhando no templo, né? Então o pessoal do partido chegou e falou: ixi, esse vai dar problema. E como os fariseus sabiam que ele era um adorador, ele falou assim: rapaz, ele vai estar lá. Nós vamos ficar de olho em Jesus, primeiro nas palavras dele. Se ele pegasse, ele não precisa nem ir. Mas na hora que ele for, porque ele vai querer curar. E Jesus, sabendo do coração deles, disse o seguinte: você, vamos estar lá. Aí alguém ali chega e fala: eu? Era um escriba, né? Estava bem aqui. Eu? Não. Você? Aí era um doutor da lei. Não é você não. Você! O fariseu falou: não, ele não deve estar falando comigo. Aí, como ele estava apontando, porque ele estava no meio, estava cheio de gente, ele falou: você. Sou eu. Ele deve estar falando comigo. Aí o irmãozinho do lado falou assim: ih, rapaz, não vai lá não. Tá vendo aquele presbítero ali na porta? Se você levantar, rapaz, ele vai te chamar. Olha, não levanta não. Não levanta, porque vai dar ruim para você. Sabe por quê? Esquece esse negócio de milagre, rapaz. Não tem fé nisso não. Para que você vai levantar? Fica aí, adora do seu lugar. Cumpra aí o que tem que ser cumprido. Fala para o seu irmãozinho aí do lado: mas quem chamou foi Jesus. Aleluia. Glória a Deus, pode aplaudir. Quem chamou foi Ele. A voz veio dele. Foi Ele que falou: levanta, vem para o meio, estende tuas mãos. 3 ordens: levanta, vem para o meio, estende tuas mãos. Qual era a ordem que o presbítero tinha se acontecesse alguma coisa com o dirigente do culto? Esqueceu que o pregador dos pregadores estava ali naquele dia. Não era o doutor Jairo, né? Não era o Rabi Gamaliel, não era nenhum pastor de nenhuma congregação. Era ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia! Ele está aqui. Grupo de louvor, vem. Não dá mais. Eu ficaria até amanhã, que nem Paulo, meu xará. Vamos louvar. Wilber, sobe aqui. Sabe por quê? É ele. Mas sabe por quê que eu estou falando? Tá certo. Sabe por quê? Vem cá. Vem cá, você vai entender. Porque quando a gente vem para o culto para adorar, a gente fica sensível a tudo. E um louvor que eu ouvi ontem me tocou muito. Porque eu falei: meu Deus,
Deus. Eu sempre gosto de louvar e adorar, mas eu falei, puxa, eu já sabia que eu ia estar aqui pregando, né? E eu sei que isso cabe a vocês, mas tem um louvor que me tocou muito, e eu falei assim, meu Deus, esse povo tem que ouvir com sensibilidade, assim como aquele homem da mão mirrada estava ali e ouviu. Não há nada, nada melhor, não há nada